Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Pai Celestial, mais uma vez, invocamos o Teu nome, o Senhor que nos criou para o louvor da Sua glória. O Senhor que imolou o Teu Filho a nosso favor. E nós agradecemos ao Senhor por grande salvação concedida a cada um de nós. Nós que éramos inimigos do Senhor, o Senhor derramou sobre nós abundante graça. Agradecendo ao Senhor e que o Teu Espírito nessa noite possa nos ajudar na leitura e no compartilhar. Abre o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras, como o Senhor abriu os discípulos aqui, talvez no caminho de Emaús. Para que possamos entender a Tua palavra e glorificar o Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, 1 Coríntios, então, aqui, capítulo 15, versículo 10, Paulo fala algo sobre a graça de Deus. E ele resume tudo o que foi feito na vida dele, foi pela graça. Tudo o que aconteceu com Paulo, desde o seu nascimento, ou antes do seu nascimento, depois que ele foi gerado, tudo que ele aprendeu, tudo que ele recebeu, mesmo ele estando separado por um instante da graça de Deus, né? Sendo perseguidor do Evangelho, perseguidor dos cristãos. Mas ele diz aqui, né? A graça de Deus comigo. A graça de Deus comigo. Irmãos, só para lembrar, só para nos recordarmos que tudo o que nós temos, nós devemos à graça de Deus. Pela graça de Deus, sou o que sou. E tudo que eu fiz ou farei, não eu, mas a graça de Deus conosco. A graça de Deus comigo. Tudo é pela graça. Para que nenhum homem se vanglorie ou se glorie na presença de Deus. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 9 em diante. Efésios capítulo 1. Hoje eu vou falar muito, em 2 copos de água, então. Efésios 1, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então nós temos compartilhado esse grande e eterno propósito de Deus para com os homens. O grande e eterno propósito de Deus para a igreja, ou pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Semana passada nós mencionamos o versículo 10 de Efésios 1, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. E mencionamos que então todas as coisas serão reunidas em Cristo. Todas as coisas serão unidas de novo em Cristo, porque no princípio de tudo, de todas as coisas, havia uma harmonia, não havia um caos, a terra não era sem forma e vazia. Então mencionamos isso no último sábado, quando falamos desse versículo, que Deus então vai unir de novo em Cristo todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. E mencionamos então quais seriam as coisas dos céus, os anjos bons, os anjos preservados, e também mencionamos os que seriam as coisas da terra, todos os remidos, todo o universo criado, tudo que tem ser, tudo que tem fôlego, toda a terra, todos os animais, todas as feras, tudo vai convergir, ou Deus vai fazer convergir todas as coisas em Cristo, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas eternamente. Amém. E no versículo 11 ele continua
Já mencionamos desde o princípio do estudo da carta aos Efésios, que o versículo, que esse texto, essa grande frase, começa no versículo 3, vai até o versículo 14. É uma grande frase, talvez a maior frase que temos na Bíblia. Então é uma das insondáveis. Nós podemos ver nesses versículos algumas das coisas, das insondáveis riquezas que temos em Cristo. E já mencionamos inúmeras delas. E aí no versículo 11 continua, quando Paulo diz aqui, nele quem? Em alguém. Ele está continuando. E ele fala assim, também, ou seja, quando ele diz nele, ele já está falando, alguém já foi mencionado. E quando ele fala também, tem algo, tem mais alguma coisa, também, isso mais aquilo. Então, como já dissemos, do versículo 3 ao versículo 14, grandes verdades ou verdades absolutas da palavra de Deus, da doutrina cristã, do verdadeiro Evangelho, a genuína palavra de Deus, nos são ensinadas, nos são trazidas pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu aos Efésios, era para eles, mas é para aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor, tanto deles quanto nosso. Nós mencionamos também que existe uma separação que o apóstolo faz do versículo 7 ao do versículo 3 ao versículo 6, falando das obras do Pai a nosso favor, quando ele termina no versículo 6, para o louvor da glória de sua graça. Do versículo 7 ao versículo 12, se o Senhor permitir, falaremos alguma coisa hoje a respeito, concluindo essa obra de Cristo. E do versículo 13 e o versículo 14, então, fala da obra do Espírito Santo. Porque então tem essa divisão. Versículo 6, para o louvor da sua glória, ou da glória da sua graça. Versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. E no versículo 14, em louvor da sua glória. Então, separando a obra de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Então, o versículo 11, dele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Paulo já falou alguma coisa disso. Lá no versículo 4 e no versículo 5, ele fala que ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. No versículo 5 ele diz que nós fomos predestinados também para Deus. E aqui, no versículo 11, ele relembra algo que já foi dito e acrescenta algumas coisas, acrescenta outras verdades para os Efésios, tanto para nós, no qual também fomos feitos herança. Irmãos, se vocês pegarem o versículo 11, a nossa ênfase nessa noite vai ser no versículo 11, no versículo 13, diz assim, 11, nele digo, no qual, coloca essa palavra agora, nós, nele digo, no qual nós fomos também feitos herança. E o versículo 13, em quem também vós. Então nós temos dois pronomes, nós e vós. Nós quem? Vós quem? Então essa é a ênfase do apóstolo. E esses versículos finais que concluem essa grande frase. Nós e vós. Mas quem são esses nós? E quem são esses vós que o apóstolo está dizendo? Lembrem, no versículo 10 ele diz, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E lembrem também, irmão, que para nós cremos em Jesus, como já estudamos nos versículos anteriores, sobre nós veio sabedoria, sobre nós veio prudência, ou veio conhecimento da parte de Deus, segundo a sua graça, segundo a sua bondade sobre os homens. Então agora Paulo está dizendo, nós fomos também feitos herança, e vós. Mas quem são esses? Nós e vós. Mas primeiro vamos ler o texto lá no capítulo 3 de Efésios, 3, versículo 1. Por essa causa eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim concedida para vós outros, pois segundo uma revelação que foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo,
o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos, profetas do Espírito, a saber, que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Irmãos, os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, no qual nós também fomos feitos herança, predestinados segundo a vontade ou propósito daquele que faz todas as coisas. Irmãos, quando o apóstolo fala aqui no versículo 10, fazer convergir nele, já mencionamos algumas coisas que o Senhor fará convergir em Cristo. Mas é certo que no presente momento, ou na era atual, ou na dispensação atual, na economia, no governo, no plano de Deus atual, quem é que está em foco? Quem é que está em foco? Nós quem? Vós quem? Nós mais vós. Isso quer dizer o quê? Vamos falar daqui a pouco. Mas para quem Deus olha hoje, neste mundo, e ele vê com bons olhos, que ele se agrada, certamente, irmãos, é a igreja. Aí, no capítulo 3, versículo 9, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecidas agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Olha só o que Paulo está dizendo. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida quando? No futuro? Quando todas as coisas estiverem convergidas em Cristo? Também vai ser conhecido dos principados e potestades. Mas ele diz agora, no presente tempo, na atualidade. Ou seja, Deus fez alguma coisa em nós e em vós para que alguém veja. Para que alguém veja que Deus fez algo em nós e em vós. E ele está se referindo a eles, os judeus. Nós, os que esperamos em Cristo, sim, eram os judeus. Nós que esperamos em Cristo. Os judeus tinham os oráculos de Deus, eles tinham as promessas de Deus. Dos judeus descenderia o Messias, o esperado, o aguardado. Mas quando ele fala em vós, os efésios, eles eram o quê? Eles eram gentios. Eles não eram do povo de Deus, eles eram tidos como cães. Eles eram tidos como aquelas pessoas que não conheciam a Deus. Eles eram conhecidos pelos gregos como os bárbaros. Então eles, os judeus, e nós, quando ele fala nós, está se referindo aos judeus, e vós está se referindo aos gentios. Irmãos, é pela igreja, que a multiforme sabedoria de Deus será conhecida agora. Ou seja, na presente era, no presente momento, enquanto esses santos estão vivos. Compreendem? Então Paulo quer dar essa ênfase agora no final dessa frase, quando ele começa a falar sobre esses nós e vós, que fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Mas para nós entendermos, irmãos, isso, essa graça de Deus a favor dos judeus, a favor dos gentios, nós temos que falar um pouco da história. Nós temos que entender um pouco da história da humanidade para entendermos essa tão grande obra que Deus fez em reunir em um só corpo, como diz ele lá na carta aos Coríntios, porque em um só Espírito fomos todos batizados em um único corpo, quer judeus e quer gregos, quer gentios, quer escravos, quer livre, todos foram colocados em um corpo, através da morte de Cristo. Então, aí em Efésios nós vimos que o Paulo, ele se vangloria, ele tem esse lado, quando ele escreve aos Romanos, eu sou o apóstolo dos gentios, eu me vanglorio disso, eu sou o apóstolo dos gentios. Irmãos, mas pensem por um instante, Paulo dizendo isso, que ele era o apóstolo dos gentios. Lá em Romanos 11 ele fala sobre isso. Pensem por um instante, ele, quando ele escreve aos Filipenses, ele fala assim, eu sou hebreu dos hebreus, nascido assim,
foi criado segundo a lei, dessa forma, ele era um judeu genuíno. Se tinha um judeu genuíno, esse era o apóstolo Paulo. Mas agora, quando ele escreve aos Romanos, ele fala assim: eu sou o apóstolo dos gentios. Irmãos, isso é um mistério. Isso Deus fez na história. Ele pegou uma representação, ele pegou todo mundo representado pelos judeus, aqueles que poderiam ter guardado a lei, aquele que ele separou desde Abraão, que poderiam ter guardado a lei, e pegou aqueles que nem sequer tinham lei, os gentios, ou os gregos, ou os bárbaros, compreendem? E reuniu em um só corpo. Irmãos, isso é muito grandioso. E nós temos que entender, então, agora no final, quando Paulo termina essa frase, ele fala sobre isso: nós, vós, vocês receberam um selo, gentios. Vocês já entraram no ônibus, já estão na janelinha. Sobre vocês já tem um selo. E nós estamos aguardando aqui há muito tempo. Tem uma história patriarcal e nós compreendem. Então ele está falando sobre isso. E tanto os judeus quanto os gentios foram unidos em um só corpo. Eles foram formados, foram feitos herança, segundo o conselho da sua vontade, o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Irmão, mas quando começa essa história? Quando começa a história? Essa história começa há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Alguém poderia dizer: começou com Adão? Sim, começou com Adão. A vontade de Deus, como dissemos na semana passada, era que Adão dominasse sobre todas as coisas, sobre todos os animais. Adão tinha graça, né? Ele tinha graça para fazer tudo aquilo que Deus intentou. Mas sabemos o propósito não foi cumprido e por que não foi cumprido, mencionamos. Mas lá em Abraão, nós temos o início, então, da história dos judeus. Deus chama Abraão, separa Abraão, tira ele lá daquela cidade de Ló, dos caldeus, faz uma promessa para ele. Abraão, da sua descendência, né? Vai ser assim, vai ser assim. Mas nós sabemos que Abraão, ele pegou a sua serva Agar, e dela nasceu um filho chamado Ismael. E passados alguns tempos, nasceu outro filho de Abraão, Sara, chamado Isaac. E daí, irmãos, começa a história dos judeus e começa a história dos gentios. Aí começa toda a história da humanidade. E Deus tem que ir lá na frente, ou seja, na morte do Senhor Jesus, reunir tudo isso, fazer convergir as coisas da terra em Cristo. Olha só, nós sabemos, né? Hoje nós estudamos a história secular nos ajuda. Quando nós estudamos sobre a Palestina, sobre os muçulmanos, sobre aqueles homens que vivem ali na região próxima a Israel, de quem que eles são descendentes? Nós temos a descendência de Isaac, né? Nós temos os judeus, nós temos aqueles que moram em Jerusalém, ou moram naquelas cidades ditas dos judeus, e nós temos a Palestina, onde moram muitos dos descendentes do Ismael. Não é isso? A história secular nos ajuda isso. Nós não podemos rejeitar a história nos ajuda sobre isso. Mas eles vivem, irmãos, em guerras tremendas. Eles vivem numa guerra de sangue, desde o princípio. Desde Ismael, desde Isaac, tiveram que separar, um para cada lado. Você vai para cá e eu vou para lá. Se encontrar é sangue que vai. Irmãos, e não mudou a história. Hoje, 2013, não mudou a história. Quando você liga a televisão, você vai ver sempre homens bons, entraram lá em tal lugar onde tem judeus, mataram tantos judeus. O governo de Israel mandou um míssil, matou tantos palestinos. Não é assim? Irmãos, isso foi uma separação desde o princípio existiu. Até hoje, nos dias atuais, existe. Mas Paulo está querendo dizer aqui, como ele escreveu para os Efésios naquela época, algo aconteceu. No versículo 10 ele fala: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, queras do céu, queras da terra. Algo está acontecendo, algo já aconteceu, e algo vai acontecer. Nós e vós estaremos juntos. Irmãos, pense por um instante, ele, fariseu ferrenho, fariseu de carteirinha, ou um judeu de carteirinha, escrevendo para uma cidade grega, uma cidade gentia, né? Éfeso. Quando ele escreve para Corinto, quando ele fala do capítulo 1, capítulo 2, escrevendo também para aqueles gregos. Irmãos, então a história começa aí, começa com Isaac, começa com Ismael, e nós temos então
Depois disso, a descendência de Isaac se tornando uma nação, se tornando Israel. Agora nós temos um país, uma nação, Israel. E nós temos as demais nações, como diz a Bíblia. Israel é o seu povo, Israel é o escolhido, mas nós temos as demais nações. Nós temos inúmeras nações que são mencionadas na Bíblia, inúmeros povos, os egípcios, os assírios, os persas, os caldeus, os babilônios, todos eles são encontrados na Bíblia. Mas eles são o quê? Inimigos. Não são? Inimigos terrenos. São inimigos. Ele é meu inimigo, ele é meu inimigo. Né? A linguagem das Escrituras. Então sempre existiu isso. Agora tem Israel, a nação de Deus, o povo escolhido de Deus, mas tem as demais nações. Irmãos, mas a história não para por aí. Porque assim como existiam os judeus e as nações, se vocês estudarem a história, vocês vão ver que surgiram os gregos, os chamados gregos. Né? Quando Paulo, é muito citado esse termo na Bíblia, gregos, os gregos, fulano grego, gregos foram até Jesus, porque com os gregos, durante um determinado tempo na história, começou no século VII a.C., até a atualidade existem os filósofos, houve uma época de grande clareza com relação às coisas da mente humana, com relação a algumas coisas da alma humana. Isso foram estudados por alguns homens. E os pilares antes de Jesus foram Sócrates, Platão e Aristóteles. Os três pilares, então, da filosofia. E eles buscaram, na verdade, o primeiro filósofo foi Tales, que nasceu em Mileto, conhecido como Tales de Mileto. Então tem essa cultura grega. Então, quando nós vemos na Bíblia falar a palavra grego, os gregos têm sabedoria, os gregos buscam sabedoria, irmãos, entendam isso. Foi um período, 700 anos antes de Cristo, que estava efervescente, estava ali no calor dos fatos. Nós vamos ler um texto aqui no livro de João, que alguns judeus foram até Jesus, mas eles ouviram algumas coisas de Jesus. E Jesus mencionou algumas coisas que eles faziam parte da história deles. Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então nós temos agora um período onde nós temos os gregos, aqueles que têm sabedoria, aqueles que são entendidos, aqueles que fazem perguntas, por que disso, por que daquilo. Eles poderiam perguntar aos judeus, mas vocês acreditam em Deus, que criou todas as coisas, que criou o universo, mas por que vocês acreditam nesse Deus? De onde vem esse Deus? Aí nós sabemos a história da filosofia. Perguntar por quê, para quê, isso, aquilo, aquilo. Então eles questionavam os judeus, por que de tudo isso? Por que então tem que sacrificar um animal? Por que tem que passar o sangue? Por que tem que ser assim? Por que desses sacrifícios? E aí então os judeus poderiam perguntar, de certa forma é verdade, para que tudo isso? Será que de fato existe Deus? Quais são as provas que nós temos que existe Deus? Talvez na mente de alguns judeus poderiam ter essas perguntas. Mas eu não guardo a lei. A lei fala que se eu transgredir um mandamento, eu transgrido todos. Então, como que eu estou diante de Deus? Então nós temos então agora os gregos e nós temos os judeus. E dos gregos, todos os demais que não eram gregos eram o quê? Bárbaros. Chamados de bárbaros, ou seja, vocês são bárbaros, vocês não entendem das coisas como nós conhecemos. Nós conhecemos os mistérios da alma. E dentre a filosofia surgiram muitos homens com bons interesses. Depois nós temos a morte de Jesus. Alguns dizem que existiu a era patrística, de alguns irmãos que se aderiram à filosofia, mas se levantaram em nome de Deus. Mas aqui, irmãos, nesse período, onde os gregos e os judeus estavam em ferrenha disputa, Paulo fala assim, aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Efésios 2, versículo 8 e versículo 9. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Irmãos, quando ele fala isso aqui, ele está falando tanto para os gregos, tanto para os judeus. Grego, você não precisa basear a sua salvação naquilo que você entende a respeito da alma humana, na sua filosofia, no seu estudo do saber. Se você é um amante da sabedoria, você busca realmente compreender todas as coisas. Mas por mais que você compreenda alguma coisa da mente humana, da vontade humana, das coisas referentes ao homem, não é por nenhuma obra que você será salvo. E também você, judeu, não se glorie de você ter a lei, porque você não guardou a lei.
Paulo está dizendo isso. Olha, de que adianta nós termos a lei, mas nós não cumprimos ela. Quando ele escreve no Romanos, ele fala assim: todos estão debaixo da maldição. Ninguém guardou a lei, todos pecaram, todos são destituídos, separados da glória de Deus. Todos quem, irmãos? Judeus, gregos, gentios, todos os povos de todas as terras, por mais inimigos que fossem, por mais ferrenhos que fossem uns contra os outros, eles estão debaixo da maldição. Então não é pela obra do filósofo, não é pelo entendimento do filósofo, da filosofia, que vai salvar alguém, muito menos do judeu, com a sua, se defendendo. Não, nós guardamos, nós temos a lei de Moisés, Deus apareceu para Moisés, nós tivemos um grande rei, Davi, nós tivemos. Não, não é por isso, não é por nenhuma obra, não é, para que ninguém se glorie, nem o grego, nem o judeu, mas todos foram salvos mediante a fé em Cristo. Não é de vós, é um dom de Deus, não é por nenhuma obra, para que ninguém se glorie. Então nós temos esse pano de fundo, a história da humanidade, resumidamente. Terrenos, inimigos, mortais. Irmãos, não, quando nós compartilhamos, falamos sobre isso, talvez não nos comove muito, porque nós somos gentios. Compreende? Nós somos gentios, muitos de nós, né? Talvez tenha algum que é descendência de judeu aqui, talvez alguns neribus por aí, talvez sejam descendentes de Deus. Mas nós, muitas vezes, não nos comovemos muito, porque nós somos beneficiados. Compreende? Algo que era para um povo, especificamente, foi dividido conosco. Então nós nos alegramos e achamos bons que pronto. Mas para o judeu, de certa forma, isso é uma luta para ele. Bom, mas nós tínhamos tudo, né? Tudo era para nós, e agora foi dividido. Compreende isso? Pensa num aspecto natural. Você é herdeiro de todas as coisas do seu pai. Aí de repente descobre que você tem seu pai teve um filho aí. Antes de fazer essa comparação com Deus, eu entendo. Um filho, esse do relacionamento, esse conjugal, tudo vai ser dividido. Você não fica um pouco, puxa, mas era tudo para mim, agora compreende? Os irmãos entenderem então melhor. Então agora nós vemos que pela igreja, pela união entre os gentios, pela união entre os gentios e os judeus, a multiforme sabedoria de Deus terá, ou vai ser conhecida dos principados e potestades na época presente. Então agora, irmãos, e você faz parte disso, eu faço parte disso. Amém. Mas por que então? Como que Deus fez isso? Para reunir esse povo. E aí, irmãos, não tem diferença. Para nós entrarmos em Cristo, para nós estarmos em Cristo, não vai fazer diferença se você é judeu, se você é grego, se você é gentio. Não. É o mesmo caminho. A primeira coisa, para essa união, irmãos, isso é muito interessante porque quando nós lemos algumas literaturas, alguns livros do mundo, né, filosofia, sociologia, nós vemos as pessoas querendo trazer para a sociedade um arranjo, uma forma que os homens vivam bem, né, sem lutas internas, sem debates. Com eles buscam a paz social, mas eles não vão conseguir, de maneira alguma. Podem até usar termos cristãos para que as pessoas vivam em comum, na comunidade, sem atrito nem guerra. Mas o irmão diz o seguinte, que o meio pelo qual Deus restaura a harmonia no meio da sociedade, em qualquer coisa, é produzindo cristãos. Deus, o meio pelo qual Deus restaura as coisas da sociedade, é produzindo cristãos. Então, cristãos no meio da sociedade vai produzir uma harmonia, talvez política, talvez econômica, talvez social, mas somente quando Deus produz cristãos. Cristão, mais cristão, mais cristão, mais cristão, mais cristão. Aí é a harmonia. Irmão, fora de Cristo não há harmonia. Fora de Cristo não há harmonia em lugar nenhum. Mas graças a Deus essa harmonia, então, é pelos cristãos, então é a soma dos gentios mais os judeus, ou os judeus mais os gregos, como mencionamos aqui há pouco. Então nós temos todos que estão em Cristo. E o que aconteceu ao judeu, aconteceu a mim. Como que nós entramos nessa família de Deus? Nós estudamos aqui em Efésios, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, foi pelo sangue. Então, o judeu entrará, ou fará parte do corpo de Cristo, ou fará parte da igreja, pelo sangue de Cristo, da mesma forma que o gentio.
da mesma forma que o grego, da mesma forma que qualquer pessoa na face da terra. O único método de se tornarem cristãos, ou pertencerem a Deus, serem da família de Deus, é pelo sangue de Jesus. E aí não há diferença. Não há diferença. Não há diferença para o judeu. Mas nós temos os oráculos de Deus. Nós estamos em Jerusalém, a cidade escondida no ar. Passou-se o tempo. Agora é por Cristo. Tudo agora é em Cristo, para o judeu e para o gentio. E o que foi dado ao judeu também é dado para o gentio. A predestinação, como dissemos, a adoção, as bênçãos espirituais das regiões celestes, a sabedoria, a prudência, tudo que foi dado para o judeu foi dado para o gentio. Não há diferença. Nós lemos ali agora em Efésios capítulo 3, herdeiros de Cristo. Não lemos? Versículo 5. O qual, capítulo 3, versículo 5 de Efésios. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, tudo o que o judeu herdar, o gentio herda. Ou seja, todos são iguais. Todos vão receber a mesma porção. Não adianta alguém se vangloriar na presença de Deus. João, capítulo 12. Falei para os irmãos que mencionar alguma coisa a respeito dos gregos. Vamos, antes de continuar, ler esse texto. Então dissemos que houve uma época de clareza, né? uma época de ouro, vamos dizer assim, antes de Jesus, onde esses homens, esses filósofos tiveram o seu tempo. E Jesus sabia disso. Né? Quando, 700 anos antes de Cristo, começou todo esse movimento, né? esses questionamentos a respeito de todas as coisas, a respeito da alma humana. E aí no capítulo 12, versículo 20, diz assim: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, haviam alguns gregos. Eles não subiram para adorar, está dizendo que entre os que subiram para adorar, subiram alguns gregos. Esses, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, na Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizer a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Aí Jesus já começa o seu discurso. Irmãos, o interessante desse discurso de Jesus é que nós sabemos disso, né? O próprio Deus sabe todas as coisas. Ele sabe da intenção da alma humana. Aqueles gregos foram até Jesus para ver alguma coisa. Eles queriam saber alguma coisa de Jesus. Mas Jesus falou algo que eles já sabiam. Eles sabiam quem eram os líderes deles, né? Quem era Platão, quem era Sócrates, quem era Aristóteles. Sabiam como ele nasceu, como ele ensinou, o que ele ensinou, como que ele morreu. Eles sabiam tudo isso a respeito dos seus mestres, dos seus guias. Jesus começa dizendo o seguinte: respondeu Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Por um instante, nós sabemos que isso refere ao Senhor Jesus. Amém? Caiu na terra, morreu, ressuscitou, não ficou só, produziu muito fruto. Mas isso aqui nas entrelinhas era para os gregos. Era para os gregos, eles sabiam do contexto, eles sabiam por que eles foram ali. Eles foram ali para ouvir alguma coisa, queriam saber alguma coisa de Jesus. Mas Jesus já começa ensinando algo a respeito dele mesmo, mas ele afrontou o que eles acreditavam. Eles tinham seus pilares da filosofia. Isso aqui é para eles, irmãos. E quando Jesus vai falando alguma coisa, ele diz aí: quem ama a sua vida perde, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservar-la para a vida eterna. Irmãos, ele está dando uma cutucada nos gregos. Olha, preste atenção na biografia dos seus mestres. Compreende? Então, dá uma analisada na biografia dos pilares que vocês têm da filosofia e meditem o que eu estou dizendo para vocês. Ele estava dando uma corda, e ainda mais, irmãos. Aí depois os irmãos leiam até o versículo 36, ele diz assim, no versículo 35:
Respondeu Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e retirando-se ocultou deles. Irmãos, isso foi uma afronta direta. Luz, né? O grão de trigo cai na terra, não morrer por ele só. Tem miséria, tem que perder sua vida. Luz, irmãos, indiretamente, ou melhor, diretamente, para nós sabemos o que você está falando a respeito da vida cristã como um todo, mas para aqueles gregos, era um aviso para eles: olha, pensem no que vocês estão ouvindo e confrontem essa verdade com aquilo que vocês têm de seus mestres. Capítulo 20, capítulo 19, perdão. Versículo 20. Versículo 17. Tomaram eles, pois, Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, com ele outros dois, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos escreveu também o título e colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus foi crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Hebraico, latim e grego. Irmãos, por isso o nosso interesse pela Bíblia, por isso o nosso interesse pelas coisas de Deus, pela história. As palavras não estão escritas na Bíblia simplesmente por estarem escritas grego, latim, hebraico. Não, ele tem o seu significado, ele tem o seu valor. Irmãos, o mundo estava dividido. O mundo daquela época estava dividido. Se vocês pensarem por um instante, nós temos duas cartas, 1 e 2 Coríntios, são 29 capítulos. Onde era Corinto? Na Grécia, irmãos. O berço da filosofia. Paulo tem que escrever 29 capítulos para aquele povo, para eles entenderem que não existe uma sabedoria humana que salva alguém. Compreendem? Não existe, não tem. Vós sois de Cristo. Vocês são de Cristo, nós somos batizados em um povo, quer judeu, quer grego. Pense por um instante, 29 capítulos para um povo pagão, para um povo grego, um povo que tinha eles mesmos como o dono de toda a verdade do mundo. Compreende? Tem esse pano de fundo na sua mente. Aqui então, quando João escreve, ele fala sobre isso, sobre a cruz de Jesus, sobre onde ele foi colocado. Os escritos estavam em hebraico, latim e grego. Irmão, todo mundo representado naquele momento. Todo mundo crucificou Jesus. Todos os povos que existiam então, resumidos nessas três classes: hebraico, latim e grego. Todo mundo religioso crucificou Jesus. Todo mundo cultural grego crucificou Jesus. Todo mundo social, econômico, todo mundo político encravou Jesus na cruz. Mas graças a Deus, ainda assim, todos foram reunidos em Cristo. Amém? Todos aqueles que crucificaram Jesus, representados pelo hebraico, latim e grego, foram salvos. Dentre esses povos, dentre esses, foram todos salvos. Quando você abre o Novo Testamento, você vê um judeu salvo, um ferrenho. Paulo foi salvo. Os discípulos, quantos deles foram salvos? Judeus. Mas lá dentro dos judeus havia, lá entre os discípulos, entre os próprios discípulos, havia uma luta. Jesus chamou Mateus. Quem era Mateus? Mateus era um coletor de impostos, era um publicano. Para quem que ele trabalhava? Para Roma, o Estado romano. Mete a mão nesses judeus aí. São prósperos, têm dinheiro, pode, a multa aí, se quiser, tira o dinheiro deles. Então ele era alguém que tinha que obedecer às leis do seu país. Só que ele estava sendo regido sobre os romanos. Mas ao mesmo tempo Deus chamou quem? O contrário de Mateus. Quem que ele chamou? Simão. Como é que ele chamava? Zelote. Simão o Zelote. Zelote era uma seita que existia entre os judeus. Eles eram zelosos das coisas de Israel. Aí eles têm que andar juntos, né? Alguém que tem que defender os interesses de Roma e alguém que tem que defender os interesses de Israel. O que Deus faz? Vem cá, Mateus, vem cá, Simão. Vocês vão estar num corpo só. Um abraço no rosto, dá um beijinho no rosto. Compreende? Dentro
próprios discípulos existiam esses irmãos, que deveriam então, que foram colocados em um único povo, eles estão juntos para glorificarem a Deus. Eles estão juntos para glorificarem a Deus. Então todo mundo representado aqui, hebraico, latino, grego, crucificou Jesus, mas Deus chama dentre esses todos. Então ele chamou Mateus, chamou Simão, chamou Paulo, chamou Timóteo. Timóteo era filho de um pai grego, você lembra? O pai de Timóteo era grego, então ele tinha um pé lá e um pé cá, né? A mãe dele era judia, lembra disso? Mas o pai dele era grego, então Deus chamou, colocou no seu corpo. Irmãos, Paulo está querendo dizer isso para os Efésios. Olha, nós que esperávamos em Cristo, nós esperávamos, nós tínhamos a lei, nós éramos guardadores da lei, dos preceitos, nós tínhamos os oráculos de Deus, mas também nós, e vocês já receberam o selo do Espírito, o penhor da vossa salvação. Lembra disso quando ele fala em Efésios 1? Irmãos, então todos foram colocados em um só corpo. Repito, às vezes isso não é tão forte para nós, não dá uma aleluia, glória a Deus, porque nós somos os beneficiados. Nós somos os beneficiados dessa grande salvação. Era dos judeus? Era dos judeus. Mas então nós estamos em Cristo, tanto os judeus quanto os gentios, tanto os bárbaros quanto os gregos, todos estamos em Cristo. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Irmãos, lembrem, eu coloquei um exemplo aqui para figurar o que nós estamos falando. Lembra de Naamã, lá em 2 Reis, capítulo 5, existia um homem, ele era comandante do exército do rei da Síria, e lá diz que o Senhor, comandante do exército do rei da Síria, e o Senhor dava vitória àquele homem contra o exército de Israel. Que bom, né? Mas ele era alguém que não pertencia ao povo de Deus. Mas então ele lá diz que, além de ser vitorioso, de ser próspero, de ser algumas coisas, ele era leproso. Então tinha uma lenda sobre ele. E aí aconteceu de alguém falar assim: lá em Israel tem Deus, lá em Israel tem profeta, se você for lá, ele vai colocar a mão sobre você e alguma coisa vai acontecer. Então ele vai até o profeta, e o profeta ora por ele. Mas o profeta nem quis ver ele. Lembra disso? Ó, vai lá no rio, entra lá 7 vezes, pronto. Você vai ficar restaurado. O que ele faz? Ele fica indignado, ele andou tanto, andou muito. Ele fala assim: olha, lá na minha terra tem 2 rios, são excelentes rios. Eu vou ter que entrar nesse rio aqui. Uma obra. Ele queria obra. Ele queria participar de uma bênção que ele iria receber. Irmãos, era necessário ele entrar nas águas? Assim, sim, era necessário, porque o profeta falou: vai no rio, entra lá 7 vezes, depois você será restaurado. Não foi isso? Irmãos, mas lá onde ele estava, ele poderia ser restaurado? Poderia, irmãos. No Novo Testamento nós temos o centurião, do mesmo tipo de comparação, alguém que tem cuidados, ou servos aos seus cuidados, alguém que é responsável por um determinado número de pessoas, que dá esse ordem, faz isso, ele faz, vai para ali, vai para lá. O que ele diz, o centurião? O Senhor fala assim: eu vou até a sua casa. Não precisa não. Eu também sou homem, sujeito à autoridade. Não precisa não, Senhor. Manda uma. Mas o Naamã queria fazer o quê? Participar da bênção de Deus. Um gentio queria participar da bênção de Deus. Muitas vezes os judeus, muitas vezes nós queremos participar. Irmãos, você não tem que participar. Você não tem que caminhar a pé até tal lugar. Você não tem que andar de joelhos até tal lugar. Você não tem que chicotear. Você não tem que fazer isso ou aquilo. Irmãos, nós lemos no princípio, Paulo diz assim: a graça de Deus comigo. A graça de Deus trabalhou mais, eu trabalhei mais que os outros, não eu, mas a graça de Deus comigo. Irmãos, por quê? Porque nós fomos colocados em um único corpo, quer judeus, quer gregos. Você não fez nada, o judeu não fez nada, você não tem que fazer nada, é tudo pela graça de Deus. Nós recebemos agora o selo do Espírito, não somente nós, os gentios, mas também os judeus. Abram em Gálatas, nós entendemos melhor o que estamos dizendo. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Versículo 23 em diante, para compreendermos melhor.
Gálatas capítulo 3, versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estavam sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então, parece que quando a gente começa a ler aqui, Paulo está falando que ele era judeu, se referindo aos judeus. Mas, de maneira que a lei nos serviu de diário para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao lei, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Quem que é descendente de Abraão? Quem que é herdeiro da promessa que Paulo está falando? Quem? Sentia. Vós, e se sois de Cristo, vocês quem? O versículo anterior diz: o judeu, o grego, o escravo, o liberto, o homem, a mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois o quê? Descendentes de Abraão, herdeiros da promessa. Compreende? Olha a bem-aventurança, olha aí, irmãos. O que era para eles, agora também veio tudo para nós. Então, agora nós somos descendentes de Abraão? Somos. Mas não é só o judeu, não. Nós estamos em Cristo. Somos descendentes de Abraão. Você é descendente de Abraão, mas você não é judeu, eu sou judeu. Meu irmão mais velho é judeu. Amém? Eu sou filho do pai dele. Eu tenho aqui, está falando que eu sou de Cristo, eu sou descendente de Abraão, eu sou descendente da promessa. Também vós recebestes. Nós esperávamos em Cristo, mas também vós recebestes. Nós estamos todos em um mesmo corpo. Estamos todos no mesmo caminho. Ele diz, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Irmãos, então nós estamos em Cristo. Repito, judeus, gentios, pardos, gregos, homem e mulher. Não é pela graça, não é pelas obras. Nós fomos feitos herança. Aqui está dizendo, o judeu, o gentio, todos foram feitos herança. Lá em Romanos, capítulo 8, também vai falar sobre isso. Romanos 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Irmão, todos são co-herdeiros com Cristo, como acabamos de ver lá em Gálatas. Nós somos feitos herança de Deus, herança, co-herdeiros com Cristo. E o que aconteceu com o judeu aconteceu conosco. Os benefícios que eles têm são os nossos benefícios. Irmãos, nós, agora indo para Efésios, para nós concluirmos essa primeira parte, se eu permitir, depois nós falaremos mais, diz assim: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Irmãos, para o louvor da sua glória. Aqui conclui então a obra do Filho. Depois do versículo 13 e 14 vai falar sobre a obra do Espírito Santo. O selo, o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade de Deus. Então nós temos a obra do Filho, e no final dizendo, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Lembre o seguinte, como lemos aqui em Efésios, pela igreja. Versículo 10 do capítulo 13. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, nos principados e potestades, nos lugares celestiais. Irmãos, é uma grande família. Se você pensar por um instante, vamos fazer como aquele irmão, né? Aquele irmão que gosta de pensar, lembra dele? Parece que ele é novo perguntando algumas coisas lá em casa. Deixa eu pensar um pouquinho. Ele disse o seguinte, aquele irmão que gosta de pensar: nós pecamos, né? Mas nós pecamos, aí daqui 2 dias a gente liga o som, né? Lembra dele?
Nós pegamos hoje, aí daqui um dia talvez eu comece a melhorar, né, de Deus, aí eu, né, ligamos o som, começa a ouvir um som, uma música, daqui 2 dias está mais ou menos, no terceiro dia Deus já vai me ouvir. Parece aquele irmão, ele esteve lá em casa pegando algumas coisas, acho que tem uma câmera dele. Irmãos, todos nós estaremos, então, fazendo conhecidos os principados e potestades, essa multiforme sabedoria de Deus, tanto os judeus quanto os gregos, todos nós, irmãos. E é interessante, como eu disse, nós pensarmos um pouco, imagine vocês, nós estamos aqui, né? Parece que só tem pessoas de Patos de Minas, parece, aparentemente todos moram em Patos de Minas. Você então é brasileiro, de Minas Gerais, Patos de Minas. Irmãos, aí você sai daqui e de repente você quer viajar para o mundo. Eu quero, tem um desejo de ir para tal lugar. Pensa um lugar aí, longe. Samuel foi na Holanda, né? Foi na Holanda, nos Países Baixos. Eles pegaram o seu currículo, Samuel? Não pegaram a sua vida pregressa? Irmão, não precisa. Se você está em Cristo, ninguém vai procurar a sua qualificação, a sua vida pregressa. Você pode sair daqui, você pode ir para a África. Os seus irmãos, ou os nossos irmãos na África, vão nos receber. Nós vamos sentar com eles, vamos comer com eles. Você vai para a Holanda, você vai sentar, vai comer com eles, vai falar das coisas de Cristo. Você vai para outro lugar, no extremo, no gelo, qualquer lugar que você pensar, você vai sentar com seus irmãos em Cristo e vai sentar com eles. E quando eles vierem, eles vêm para as nossas casas e você não vai trancar a chave lá onde guarda o seu dinheiro, você não vai fazer isso, porque você sabe, irmão, que nós somos um em Cristo. Compreende? Esse é um mistério. Paulo está querendo mostrar isso para os Efésios. Olha, vocês são gentios, né? Nós esperávamos em Cristo, vocês já entraram, já estão recebendo uma grande bênção. Vocês vão ser descendência de Abraão, nós somos herdeiros da promessa, como nós éramos. Nós esperamos muito tempo. Agora veio o Evangelho sobre vocês creem e já recebem tudo. Irmãos, aconteceu conosco. Então as pessoas vêm do mundo inteiro. Vai na nossa casa, né, mano? Você não tem que trancar com ele. Nossa, mas será que ele vai pegar alguma coisa? Não vai, irmãos. Ele é um com você, ele foi batizado pelo Espírito em um só corpo. Entendem? Nós fazemos parte dessa família, dessa grande família. Abra um instante, mencionando ainda, Hebreus capítulo 12, daquela grande família que vai estar no céu. Na verdade, eles são da terra, mas também são do céu. Cristo vai fazer convergir Deus vai fazer convergir todas as coisas em Cristo. E essa grande família vai estar junto. Hebreus capítulo 12, que fazem parte do mesmo corpo. E vai ser conhecido dos principados e potestades a sabedoria de Deus pela igreja. Amém. Hebreus 12, capítulo 12, versículo 22. Mas tendes chegado ao monte Sião e a cidade que Deus viu. Presta atenção, irmãos. A Jerusalém celestial. Lembra que nós falamos semana passada sobre aqueles anjos, né? Todas aquelas pessoas, todos aqueles seres que habitam nos céus vão ser convergidos em Cristo. As que estão na terra também serão convergidas em Cristo. Presta atenção aí. Mas tendo chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados dos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de nova aliança. Irmão, todo mundo está aí. Falta alguém? Não falta. A igreja dos primogênitos arrolados dos céus. O Espírito, está dizendo aí, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Falta alguém aí? Você tem que estar aí. Não pensa, você tem que estar. E vai estar, irmãos, porque nós estamos em Cristo. Amém. Nós somos colocados em Cristo. Amém. Nós pertencemos a Cristo. Amém. Pela graça. Tudo pela graça, tudo por obra de Deus, para que ninguém se glorie, nem o judeu, nem o grego, mas ninguém vai se gloriar. Ninguém vai falar assim, eu tinha participação. Sim, você teve, com o seu pecado. Aí você participou verdadeiramente.
mas pela igreja multiforme sabedoria de Deus será conhecido então aos principados e potestades. Irmãos, Paulo está dizendo, nós esperávamos em Cristo, vós, todos estaremos juntos. Para a glória, ele diz aí, para o louvor, né? Finalzinho, para o louvor da glória, da sua glória. Nós os que esperamos em Cristo, tudo é pelo louvor e glória de Deus. Amém.